Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quarta-feira temos connosco o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos multimédia do 00, para analisar a grande entrevista dada por André Vilas-Boas ao jornal O Jogo e ao JN, onde falou sobre vários aspectos importantes na vida do Futebol Clube do Porto. Pedro, começo por te perguntar quais foram as intenções desta grande entrevista de AVB. André Vilas-Boas dá uma entrevista cerca de um mês de fazer um ano de presidência no Porto. Parece-me que esta extensa entrevista ao jornal O Jogo e ao JN teve aqui um bocadinho como principal objetivo tranquilizar os adeptos do Porto em relação ao futuro, assumindo obviamente o insucesso desportivo que também perturba o presidente e que tem noção que o Porto não esteve à altura daquilo que provavelmente se propôs no início da temporada, mas relembrando as grandes dificuldades financeiras que apanhou no Futebol Clube do Porto, ou que herdou no Futebol Clube do Porto nestes últimos 11 meses, praticamente, e teve como objetivo um bocadinho fazer um balanço deste primeiro ano, obviamente dizendo que sabe que os sócios e os adeptos do Porto têm razão na exigência que têm para que o clube volte a ganhar imediatamente, que sabe que a equipa não esteve à altura daquilo que provavelmente os adeptos queriam e o próprio presidente sonhava neste primeiro ano, mas relembrando que o que está a acontecer no Porto não diria normal, mas tendo em conta, o presidente reforçou isso, o presidente do Futebol Clube do Porto, tendo em conta aquilo que apanhou financeiramente, acaba por ser normal ter acontecido isto, porque ele próprio disse que foi quase uma situação de calamidade que encontrou nas contas e do lado financeiro do Futebol Clube do Porto. Portanto, parece-me que tem estes dois objetivos: assumir o insucesso desportivo desta temporada, mas relembrar que foi um insucesso desportivo conseguido ou não conseguido em cima de uma situação financeira bastante debilitada. Pegando nisso mesmo e olhando para o projeto desportivo, que ideias é que ficam desta entrevista? A primeira grande ideia, ou a primeira grande nota que tirei do início da entrevista, foram os elogios a Vítor Bruno, assumindo que Vítor Bruno foi um bocadinho vítima do desgaste que houve pela transição para a nova presidência, pelo rebuliço que houve no clube das várias, ou das duas grandes fações, digamos assim, de adeptos apoiantes ou não apoiantes de André Vilas-Boas, e esta transição também da forma como foi feita. Vítor Bruno fica no lugar do seu anterior treinador principal, Sérgio Conceição. Tudo isto criou um desgaste que provavelmente foi prejudicar Vítor Bruno bastante cedo ainda na temporada. Vilas-Boas assume isso, que houve uma quebra de confiança entre os jogadores e o treinador após a derrota na Taça de Portugal e também na derrota frente ao Gil Vicente, depois também a derrota no Nacional da Madeira. Que tudo isso, ele como ex-treinador, ele diz mesmo isso, é curioso, como ex-treinador sentiu que houve a quebra de confiança que é irreparável e que normalmente quem paga é o treinador principal. Essa é uma nota interessante. Depois diz que no campeonato o Porto se pôs a jeito de estar neste momento a não depender apenas de si próprio para conseguir um lugar no primeiro lugar e mesmo na Liga dos Campeões, e renova basicamente os votos de confiança com Anselmi, dizendo que ele será o treinador da próxima temporada, é com ele que está a preparar a construção do plantel da próxima época. Diz que ele estava identificado e que foi imediatamente acionado após perceberem que Vítor Bruno ia sair do Porto, pelas suas ideias inovadoras, e que era um treinador que ia chegar à Europa rapidamente e que o Porto se antecipou provavelmente a outros clubes. Diz que tinha total noção que era um treinador que gostava de jogar com três centrais e que mesmo assim não o impediu de trazer essas ideias para o Porto, e que o treinador está a escolher já os perfis dos jogadores que quer para a próxima temporada, e isso evitou provavelmente também, e é assumido na entrevista, outras contratações ainda no mercado de janeiro que Anselmi provavelmente bloqueou, e que vai querer construir o plantel com mais tempo na próxima temporada. É outra das ideias que fica. Para fechar este capítulo, disse ainda, assumiu que ofereceu um lugar a Pep na sua tentativa de manter Pep no clube na direção desportiva, e que Pep disse que queria servir o Futebol Clube do Porto, mas que não se sentia preparado ainda para estar num lugar de direção desportiva, e quero despedir-se de Pep, tal como de Sérgio Conceição, que era uma despedida sobretudo de Pep. Falou mesmo num possível jogo entre Porto e Real Madrid, ou até Porto contra a seleção portuguesa, para se despedir de Pep no Estádio do Dragão, que isso está em aberto, que Pep serviu o Futebol Clube do Porto de tal forma que não quer, foram palavras de Vilas-Boas,
não quer que Pepe e Sérgio Conceição saiam do Futebol Clube do Porto, da mesma forma que ele foi tratado quando saiu do Porto, na altura em que foi para o Chelsea. Ele, André Vilas-Boas, na altura como treinador. E por isso deixa essa porta aberta para que Pepe regresse, sobretudo Pepe, regresse ao Futebol Clube do Porto nessas condições, ou pelo menos que tenha um dia de despedida no Dragão, que ainda não aconteceu. Olhando agora para o futuro e tendo em conta algumas dificuldades financeiras que o Futebol Clube do Porto vive e a juntar a isso a exigência de Anselmi, como mencionaste, ficou clara qual será a posição do clube nos próximos mercados de transferência? André Vilas-Boas apelidou o primeiro mercado, o seu primeiro mercado como presidente, o mercado de verão, como um milagre do Futebol Clube do Porto. Foram as suas palavras. Acaba por ter impacto esta forma como ele apelida, o facto de ter conseguido trazer jogadores e reforçar o plantel como reforçou. Muitos dos jogadores que agora estão a condicionar a preparação da próxima época, por exemplo, jogadores que têm... estão emprestados sem cláusula de obrigação de compra, que vão regressar provavelmente aos seus clubes, e apelidou de milagre. Por exemplo, Fábio Vieira e Tiago Jaló são jogadores sem opção de compra e que o Porto não tem como garantido que possa ficar com eles na próxima temporada. Mas, por exemplo, há o caso de sucesso de Samu, que é também um desses milagres. Agora, a ideia que fica desta entrevista é que o Porto adquiriu nestes 11 meses uma tranquilidade financeira e uma pujança financeira que não tinha nos últimos 2 mercados, sobretudo no mercado de verão, assumida pelo presidente do Porto. E por isso permite ao Porto, após este reposicionamento financeiro e refinanciamento dos últimos mercados, de alguns negócios que o Porto fez no mercado financeiro, posicionou o clube de uma maneira que permite atacar os próximos mercados com outra pujança. São as ideias que ficam de André Vilas-Boas. Além do refinanciamento do clube, houve ainda, nestes 2 mercados, e André Vilas-Boas fez questão de sublinhar isso, uma receita de 183 milhões de euros, são cerca de 170 diretos mais 10 por objetivos que vão entrar no clube, segundo o presidente do Porto, atingíveis nas vendas que já fez, com o Nico ou com o Galeno, por exemplo. E além do refinanciamento, estes 183 milhões de euros a entrar nos cofres do clube permitem que o Porto olhe para o próximo mercado de verão com outra pujança e outra força para atacar alvos. Disse que vai atacar sobretudo alvos internacionais, pode fazer uma ou outra coisa, palavras de Vilas-Boas, no mercado nacional, mas que sobretudo vai olhar para fora de Portugal para reforçar a equipa do Porto, mas deixou ainda a garantia de que, não classificando a equipa para a Liga dos Campeões, obviamente que o Porto perderá força, sobretudo para convencer certo tipo de jogadores a vir para o clube, além de perder entre 40 a 70 milhões de euros de receita. Disse também a Vilas-Boas que esses 40 a 70 milhões de euros de receita de não entrar na Liga dos Campeões vão ser compensadas, de certa medida, por estar no Mundial de Clubes, que será um momento financeiro e também desportivo muito importante para o Futebol Clube do Porto. Depois falou de 3 casos, para fechar também, Diogo Costa, Francisco Conceição e Fábio Vieira. Começando por Diogo Costa, assumiu que será muito difícil resistir a propostas de clubes com grande poder financeiro, mas assumiu também o desejo de ficar com o Diogo numa lógica de manter no Porto os grandes valores que lhe permitam vencer já na próxima temporada. E disse mesmo que o Diogo é uma peça-chave, não só na Seleção Nacional, como sobretudo no Futebol Clube do Porto, e que quer muito mantê-lo, mas que neste momento o Porto está vulnerável a propostas fortes, não só nos jogadores, mas falou também num caso curioso da estrutura do clube. Um dos casos foi o chefe de scouting que veio do Citigroup e saiu de novo para o Citigroup, deu a entender André Vilas-Boas na entrevista, por uma questão também de aliciamento financeiro, que é difícil resistir nestes casos. Portanto, Diogo Costa com a porta semi-cerrada, quer mantê-lo, mas com a noção de que pode mesmo sair e pode ser um dos jogadores que saia por algum dinheiro. Francisco Conceição, surpreendentemente, André Vilas-Boas diz que é um jogador que pode mesmo regressar e ficar, e assumiu, talvez pela primeira vez publicamente, que houve mesmo, por parte de Francisco Conceição, uma intransigência em ficar no Futebol Clube do Porto, pela situação de ser treinado por Vítor Bruno, que era o adjunto de Sérgio Conceição, pai de Francisco Conceição. As palavras de Vilas-Boas foi: está resolvido o problema entre o pai e a relação com Vítor Bruno. Portanto, não foi claro, pelo menos a conversa que André Vilas-Boas diz ter tido com a Juventus, não foi claro da parte da Juventus o que vai fazer com Francisco Conceição, sobretudo agora que mudou de treinador, e portanto está... E
provavelmente não vai chegar a lugares de Liga dos Campeões. Provavelmente também não chegará a lugares de Liga dos Campeões, o que faz com que a Juventus perca a capacidade financeira para ficar com Francisco Conceição e, portanto, André Vilas-Boas deixa aqui a esperança aos adeptos do Porto que Francisco Conceição possa ficar no clube. Obviamente depois também dependerá da vontade do jogador e das propostas que surjam. E por fim, Fábio Vieira diz que é um jogador que... Vilas-Boas não quis falar dos casos, por exemplo, de Neuen e de Tiago Jaló, mas falou com o maior carinho de Fábio Vieira, dizendo que é um jogador que conhece a casa, conhece o Porto, é um jogador a Porto e que vai fazer provavelmente uma força com o Arsenal, porque o jogador vai regressar ao clube e o Porto não tem opção de compra, para que de alguma forma seja possível o Fábio voltar ao Porto na próxima temporada. Olhando agora para os cofres, perguntava-te qual foi o quadro financeiro projetado por André Vilas-Boas para o Futebol Clube do Porto. De calamidade em abril, foram estas as palavras de André Vilas-Boas quando assume a presidência do Futebol Clube do Porto. Passou para desespero absoluto em novembro, foi esta a cronologia, porque o Porto em novembro assumiu André Vilas-Boas, tinha salários em atraso nas modalidades, no futebol e com funcionários, o que acaba por prejudicar um bocadinho a paz no clube, sobretudo quando afeta já os funcionários, que é uma camada, obviamente, essencial para a operacionalização da vida de um clube e é preocupante e por isso apelidou de desespero absoluto em novembro. Mas depois a conclusão do lado financeiro é quase de um novo Futebol Clube do Porto revitalizado. Não absolutamente tranquilo financeiramente, porque ainda há, segundo André Vilas-Boas, um grande caminho a fazer de corte de gorduras, sobretudo em empresas do grupo do Futebol Clube do Porto, nomeadamente o Porto Canal, onde ele fala em cortes já grandes na ordem dos 3, 4 milhões de euros de despesa, passou dos 10 para os 7 milhões de euros e diz que ainda poderá fazer aqui uma reestruturação maior. Uma das empresas é o Porto Canal e haverá outras a fazer. Mas o Porto, e a grande headline que fica na entrevista é que o Porto conseguiu em 11 meses pagar 179 milhões de euros de dívidas a clubes, fornecedores, agentes e todas as dívidas que tinha à volta do clube, todas não, mas 179 milhões de euros em dívidas pagas é algo astronómico e uma gordura grande que sai das costas do Futebol Clube do Porto. Diz-se orgulhoso na recuperação financeira e fala aqui no detalhe importante. O Porto tinha as receitas de televisão antecipadas até 2028. Portanto, era uma receita que não ia entrar mais no clube e que já estava antecipada até 2028. O Porto recomprou essa dívida, no fundo, recomprou os direitos televisivos e vai poder, no futuro, voltar a ter essa receita. Não recomprou toda, mas recomprou uma parte desses direitos televisivos e, portanto, aliviou um bocadinho o stress financeiro do clube. Realçou ainda a ajuda de alguns sócios que compraram papel comercial no valor de 15 milhões de euros e que ajudaram muito em novembro a pagar salários e a aliviar essa pressão do lado financeiro. Mudando agora de tema e olhando para uma das promessas maiores de André Vilas-Boas, quais foram os esclarecimentos em relação ao centro de alto rendimento? O centro de alto rendimento está bastante atrasado, segundo André Vilas-Boas. O Porto, devido a várias circunstâncias, nomeadamente da situação financeira que encontrou, só pôde atacar este dossiê em novembro e, portanto, atrasou praticamente um ano em relação àquilo que estava previsto fazer neste projeto. Falou também do facto da instabilidade governativa, a alteração da lei dos solos e depois, posteriormente, a demissão do governo, a queda do governo a queda do governo acaba por prejudicar aqui um bocadinho a normalidade no decorrer do processo. Diz que o centro de alto rendimento será erguido provavelmente nos próximos 2 anos, será construído porque já está a avançar, em termos de burocráticos, digo, já está a avançar e, portanto, nos próximos 2 anos provavelmente o Porto terá em Gaia esse centro de alto rendimento. Uma alteração foi comunicada. O Porto tinha pensado que dentro do centro de alto rendimento em Vila Nova de Gaia haveria um pavilhão para as modalidades poderem treinar e poderem usufruir, não saindo do Dragão Caixa para jogar, mas para poder dar essas condições às modalidades para estarem dentro do centro de alto rendimento.
Houve uma alteração no projeto, portanto o Porto está a pensar fazer esse pavilhão no Porto, na cidade do Porto, e está a trabalhar inclusive com a Câmara Municipal para encontrar esse espaço, libertando mais espaço para a equipa principal, não tendo um pavilhão e se calhar dando outras condições, campos e outras estruturas dentro do Centro de Alto Rendimento para a equipa principal trabalhar, e essa foi uma das alterações anunciadas. Outra importante do lado financeiro é que o Porto anunciou que não precisará mais de recorrer à banca para financiar esse centro de alto rendimento, que será mais barato, segundo Vilas Boas, do que aquilo que estava pensado pela anterior direção na Maia. Sendo mais barato e o Porto estando numa nova posição financeira, André Vilas Boas anunciou que o Porto pode financiar pelo próprio bolso o novo centro de alto rendimento que, à partida, estará construído em 2 anos. Para terminar, perguntava-te agora que outras mensagens ficaram de André Vilas Boas para a massa associativa azul e branca. Nesta extensa entrevista houve aqui uma grande preocupação de André Vilas Boas em falar aos sócios e aos adeptos do Porto, que têm sido, segundo ele, aqui dividido em 2 grupos: o grupo que não quer saber das contas e quer ganhar amanhã, e o grupo que lhe reconhece este trabalho hercúleo de refazer e de retirar gorduras, refazer o Porto financeiramente e dar outra saúde ao Porto. Ele diz que se sente envergonhado ao caminhar na rua porque não ganha e sente esse lado sócio, mas por outro lado sente-se orgulhoso por ter conseguido para já ir dando outra cara financeira ao Porto. Deixou a nota da renovação de Rodrigo Mora, é uma nota importante que podemos ter falado também do lado desportivo. Rodrigo Mora tem uma cláusula de rescisão de cerca de 67 milhões de euros que, segundo André Vilas Boas, protege o Rodrigo de ataques no mercado, e que ele fará 18 anos agora em maio e, portanto, já estão a haver conversas para a renovação do contrato, mas diz também que não espera vender Rodrigo Mora no futuro. Ele diz que não tem propostas em mãos, mas que não espera vender Rodrigo Mora no futuro por 80, 100 milhões de euros, porque diz que não há clubes no mercado com saúde financeira para pagar esse valor pelo jogador, mas diz que está tranquilo em relação a perder Rodrigo Mora já, porque o Porto, no fundo, tem aqui uma cláusula que o defende, mesmo que ele não renove já o seu contrato. Elogiou muito, em forma de agradecimento, os adeptos que, mesmo a direção do Porto tendo optado por aumentar os lugares anuais, o preço dos lugares anuais, o preço dos bilhetes, diz que os adeptos aumentaram até a venda ou a compra de lugares anuais e da taxa de ocupação do Estádio do Dragão. Portanto, deixou aqui este elogio aos sócios do Porto que não abandonaram o clube, mesmo na situação difícil desportiva que se encontrou esta temporada. E depois, uma última mensagem para a perda de Pinto da Costa nas últimas semanas, o falecimento do antigo presidente do Futebol Clube do Porto. Houve aqui uma preocupação de André Vilas Boas de primeiro, de agradecer o que fez pelo clube, segundo, de se distanciar da liderança, do estilo de liderança de Pinto da Costa. Foi uma das mensagens que passa na entrevista. Pediu tempo aos adeptos para construir o seu estilo de liderança e o seu legado no clube, distanciando-se da forma como Pinto da Costa geria o clube e, sobretudo, como comunicava. São claramente perfis diferentes e André Vilas Boas quis sublinhar muito isso. Disse que, quando perguntado sobre o facto de Pinto da Costa poder dar um nome, por exemplo, ao Museu do Porto, disse que depois dos resultados anunciados pela auditoria forense, a proximidade com a família de Pinto da Costa praticamente terminou, portanto, houve uma quebra nas negociações para que isso pudesse acontecer e, portanto, é algo que ficou no ar, que está mais distante de acontecer depois das relações terem extremado um bocadinho, porque a família e provavelmente também Pinto da Costa sentiram aqueles resultados da auditoria como um ataque pessoal e, portanto, as relações entre a família de Pinto da Costa e o Porto ficaram um bocadinho mais distantes. Mais distantes também ficaram as relações com Benfica e Sporting, sobretudo depois do silêncio em relação à morte de Pinto da Costa, que Vilas Boas assume ter ficado com essa mágoa e, portanto, as relações distanciaram-se um bocadinho. Houve ainda tempo na entrevista para falar sobre a Liga e sobre a nova direção da Federação. André Vilas Boas deixa as suas ideias, deixando também uma bicada na videoarbitragem, dizendo que espera que Pedro Proença possa, em relação com a Liga, agora na FPF, melhorar um bocadinho, porque diz que nem todos os estádios têm uma estrutura 100% fiável e 100% profissional da videoarbitragem e eficaz, e diz que isso tira credibilidade à competição como é a Liga Portuguesa. Portanto, várias ideias nesta grande entrevista de André Vilas Boas, a abrir praticamente a porta do Futebol Clube do Porto e do que foram estes duros 11 meses para o presidente portista.
Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje há um novo episódio de Negócio Mistério, onde o tema é a transferência de Dennis Bergkamp para o Inter de Milão. E lembrar que na próxima sexta-feira, às 15 horas, vamos estrear o conteúdo Sextas no ZZ com o nosso jornalista Igor Gonçalves e onde queremos contar com a vossa participação em direto no YouTube do 00.